Olá, muito boa tarde. A família paulista está a assinalar os 50 anos da morte do fundador, Tiago Alberioni, que impulsionou a fundação de editoras, livrarias, produtoras cinematográficas, televisões, rádios. Um legado que está presente e é celebrado em Portugal, como nos contará daqui a pouco o padre Tiago Melo, diretor da Paulus Editora. Antes, destacamos outros temas da atualidade. Jovens do Algarve entregaram os símbolos da Jornada Mundial da Juventude à Diocese de Beja e assumem que agora serão eles próprios os símbolos e o testemunho deste acontecimento. A partilha da luz e a mobilização dos jovens para uma caminhada derradeira destes símbolos pela Diocese do Algarve. O Santuário Mariano da Mãe Soberana, em Lolé, não foi escolha do acaso, mas sublinhava esse caminho que interpela os jovens e essa subida que leva ao alto. Encerrava desta forma uma peregrinação que cativou os jovens e dinamizou a Diocese. Foi muito positiva a muitos níveis, seja pela mobilização dos jovens, em primeiro lugar, logo a partir do primeiro dia, no acolhimento em Vila Real de Santo António, que foi muito significativa a presença dos jovens, a sua participação, o envolvimento também aí de toda a Diocese no que diz respeito aos jovens, uma vez que compareceram de diferentes lugares pela Diocese, e depois também a passagem dos símbolos pelas diferentes paróquias mobilizou as comunidades, foi um alerta para as comunidades, sobretudo para os nossos jovens, e aquilo que de mais positivo, digamos assim, que eu verifiquei foi a possibilidade que os próprios jovens já encontraram de levar os símbolos a lugares das periferias, digamos assim, como nós referimos, seja os 3 estabelecimentos prisionais aqui do Algarve, seja também em instituições com pessoas com deficiência, Santas Casas da Misericórdia também, alguns centros sociais paroquiais. E ali concretamente em Faro foi significativa a presença dos símbolos, seja no hospital, seja na universidade, seja no mercado municipal. Ao longo das últimas semanas, os jovens foram os protagonistas desta peregrinação e mostraram também a capacidade de partilha destes símbolos com outras realidades existenciais. E sobretudo acho que se fez um grande trabalho, não só um trabalho nos centros, nas nossas, onde nós já devíamos estar, nas capelas, nas igrejas e tudo mais, mas também um trabalho nas periferias. Uma ação missionária com uma igreja cada vez mais com os olhos levantados, portas abertas e também de um coração desdobrado. Eu acho que, em suma, acho que foi um grande trabalho de cada um e particularmente de cada pessoa que pôs um bocadinho da sua vida nesta história que fizemos aqui no Algarve. Sei que, por aquilo que li, ouvi, que a presença, nomeadamente nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente em Faro, não é? Deixou marcas, deixou interpelação, deixou até porque ali em Faro conseguiu-se fazer uma celebração ecuménica também, com o pastor evangélico, isso também foi muito significativo, foi muito sugestivo, deu mais ânimo àqueles que estão lá, não é? No sentido de verem na cruz de Cristo um sinal de libertação. De recomeçar a própria vida. Deus nunca desiste de apostar em nós e não desiste, precisamente foi isso que Jesus nos disse ao morrer na cruz, não é? Nos deu a possibilidade de sermos homens novos, renovados, se nos abrirmos a Ele e à sua presença, não é? E a uma vida nova, uma vida diferente. Uma peregrinação mobilizadora que envolveu os jovens e que revelou também a sua capacidade evangelizadora. E fiquei muito emocionado, muitas vezes ver imagens de pessoas, de presos, imagens de pessoas mais velhas a se emocionarem com o contacto com a cruz, com o contacto com os símbolos, de jovens que finalmente sentiam-se que a Jornada Mundial é uma realidade concreta, não é só uma realidade hipotética que vai aparecer em 2023, e fazer-se jornada 2023, mas em 2021 e no Algarve, e a continuação também por aí. Agora, sem os símbolos que entretanto foram entregues à Diocese de Beja, os jovens do Algarve assumem que serão eles próprios esses símbolos no testemunho que passarem para os outros. Entre aspas, não havia maior desculpa, ou melhor desculpa para podermos chegar a sítios onde muitas vezes, se calhar, não conseguimos chegar. Quando falamos de fazer uma ação missionária numa prisão, quando falamos de fazer uma ação missionária na própria universidade,
quando falamos de uns símbolos que têm um impacto mundial e uma visibilidade mundial, acho que conseguimos chegar um bocadinho mais longe. E é este o nosso desafio de, agora com os símbolos que vamos passar para Beja, podemos nós ser estes símbolos. Ser nós estes símbolos de ir à periferia, de poder fazer a diferença na vida de tanta gente que procura às vezes um sentido. Mas em todo este balanço positivo fica a impossibilidade da realização da Jornada Diocesana da Juventude, porque se optou pela segurança sanitária. Foi uma decisão um pouco dolorosa, digamos assim, mas este sentido de responsabilidade cívica também, que nos compromete a todos, levou-nos a não realizar. E pronto, e não realizamos, com muita pena para os jovens, para mim também, mas isso penso que se deixou assim algo amargo de boca, não, pelo menos o meu apelo foi nesse sentido, espero esta noite fazê-lo também, não quero que se perca o bem que a passagem dos símbolos pela Diocese proporcionou a tantos jovens. A verdade é que terminou da melhor forma esta peregrinação num lugar simbólico como é o Santuário da Mãe Soberana, que naquela noite atraiu muitos jovens. Realmente esta participação de acompanhar os símbolos toca no coração de muitos jovens. Acompanhei em vários sítios os símbolos e naquelas terriolas que nós se calhar pensávamos que não iam conseguir mover jovens, foi naquelas que se calhar nos surpreenderam mais e que fizeram dinâmicas muito engraçadas. Foi muito giro ver a maneira como os símbolos conseguem tocar no coração de cada jovem. Sim, muito. Mesmo aqueles que provavelmente não vivem e não praticam a religião, que toca, nem que seja pela passagem dos símbolos e tentar perceber pela curiosidade o que é que será que significam aqueles símbolos. Por um lado, já há muito tempo que não via tanta gente a vir à igreja e foi bom voltar a ver a igreja cheia como antes da pandemia e apesar de ter sido apesar da estadia dos símbolos em Tavira ter sido anunciada um bocadinho em cima da hora, foi bom ver que muita gente saiu à rua para poder também ver os símbolos, alguns por curiosidade, outros por devoção mesmo, e foi realmente muito bom. O Algarve foi a porta de entrada, foi também a primeira diocese a concluir esta peregrinação dos símbolos das jornadas e os jovens assumem agora o compromisso de manter esta chama acesa. A Jornada Mundial da Juventude em Portugal vai ser das mais participadas de sempre. É a convicção de Dom Américo Aguiar, que fala da preparação para o grande evento. A grande dinâmica preparatória da Jornada Mundial da Juventude reside por estes dias na peregrinação dos símbolos pelas dioceses. E a cada transição de diocese nota-se o relançamento desta dinâmica. Relançar poderá ser a palavra certa, ou seja, nós vamos ter 21 relançamentos ao longo destes 21 meses, que nos levarão até Lisboa, até agosto de 2023, em que a chegada e a partida dos símbolos em cada diocese nos dão a oportunidade de sempre dessa frescura de começar de novo. E tivemos essa experiência há um mês atrás, mais ou menos, quando estivemos cá a acolher os símbolos que vieram de Espanha e que entraram via Guadiana, em Vila Real de Santo António. E o que aconteceu durante este mês na Diocese do Algarve é particularmente importante e feliz que sublinhemos. Dom Américo Aguiar destaca essa presença dos símbolos em locais que à partida não eram óbvios. Desde os estabelecimentos prisionais, os estabelecimentos hospitalares, o mercado de Faro, que foi uma festa como é sempre em todos os mercados. Aliás, espero que no Porto o mercado de Bolhão esteja aberto e a funcionar para acolher os símbolos no Porto, mas dizer que de facto é uma festa, tem sido uma festa e começa a contagiar os portugueses em geral para aquilo que será a grande festa do acolhimento da juventude do mundo inteiro e do Papa Francisco em agosto de 23. A pandemia tem sido uma dificuldade, mas não impede o trabalho que está em curso. Agora estamos a retomar
aquilo que é o nosso contacto com as empresas, com os potenciais mecenas, daquilo que é o desafio que temos de construir a Jornada Mundial da Juventude, os contactos com a Câmara Municipal de Lisboa, os seus nobres responsáveis, com a Câmara Municipal de Loures, os seus nobres responsáveis. O grupo de trabalho do Governo está também em funções e, portanto, tudo está a começar a acontecer devagarinho, porque a incerteza que a pandemia nos coloca é sempre um entrave a que possamos atingir uma velocidade cruzeiro. Sem avançar com números, Dom Américo Aguiar está convicto de que estas serão das jornadas mais participadas de sempre. Nós nunca dissemos números até hoje, nem vamos dizer, que é para primeiro não morrermos do coração de susto ou então não criarmos falsas expectativas. Nós temos consciência que, se a pandemia permitir, a Jornada de Lisboa vai ser das mais participadas de sempre. E porquê? Porque há um desejo, há uma fome, há uma vontade enorme da juventude do mundo inteiro em viajar, em se encontrarem uns com os outros, em participar em atividades deste género. E se a situação pandémica em 2023 for já uma história de tempo difícil que vivemos, eu acredito que a nossa jornada será muitíssimo participada. Neste momento já se planeia o alojamento dos jovens e as estruturas e instituições que podem colaborar. Dentro de algum tempo, de alguns meses, principalmente as famílias de Lisboa, de Santarém, de Setúbal, serão contactadas para se disponibilizarem a acolher jovens nas suas casas, ou seja, tudo isto está a começar a ser feito devagarinho para que não nos atropelemos, porque as urgências são muitas, as precedências são diversas, mas tudo está a ser feito tendo em conta o caderno de encargos necessário para concretizar o acolhimento dos jovens. Estamos a 600 dias ou 20 meses. Dom Américo Aguiar reconhece que a pressão do calendário será também um estímulo nesta dinâmica rumo a 2023. Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Acompanhe estes e outros temas no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. A comunicação é a prioridade da família paulista, seguindo a inspiração de Tiago Alberioni, que faleceu há 50 anos. O padre Tiago Melo é o diretor da Paulus Editora e está hoje connosco na conclusão de um mês em que se fez memória do fundador. Padre Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Que legado é este que evocaram durante este mês de novembro por ocasião dos 50 anos da morte de Tiago Alberioni? Pensar no Padre Alberioni, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Pensar no Padre Tiago Alberioni é pensar a comunicação na igreja. E este é o grande legado deste profeta, que chamamos também de fundador, porque ele fundou 5 institutos religiosos, 4 institutos de leigos e uma associação de cooperadores, todos que bebem do carisma da comunicação. Estávamos no início do século XX, não é? Ao longo do século XX. Justamente. Porque na igreja estava aquele período de grande transformação, o modernismo que estava dentro da igreja, e Pio X estava a lutar contra isso, e a comunicação era como que um instrumento para lutar contra estas potências internas e externas, não é, que vinham contra o Evangelho. E o padre Alberioni utilizou desses meios de comunicação da época, obviamente, para anunciar o Evangelho. Mas com que capacidade inovadora também, até tecnicamente? O padre Alberioni, a princípio, ele disse que foi o grande estopim, se assim podemos dizer, foi quando um bispo da diocese deu para ele para ser diretor de um jornal chamado Gazeta d'Alba. Foi quando ele pensou, olha, aqui há alguma coisa diferente que podemos fazer. E aí daí iniciou a Pia Sociedade de São Paulo em 1914 e tinha como principal função cuidar de um jornal e daí do jornalzinho começou a sair outros trabalhos da comunicação social. E foi criando produtos novos, chamemos assim, seja na área da imprensa, seja na área do cinema? Sem dúvida alguma. Revistas,
programas de rádio, e aqui eu gostaria de destacar, por exemplo, o cinema. Produziu séries de catequese e até o primeiro filme colorido da Itália foi feito pela São Paulo Filmes, que estava o Padre Alberione. Inclusive, ele está no filme, juntamente com a irmã Tecla, que é venerável também. Quer dizer, pessoas santos e santas de Deus, homens que estão e mulheres que estão rumo ao altar e que apresentam estes meios de comunicação como alternativa de evangelização. Ao longo deste mês de novembro, a ocasião e as iniciativas foram uma oportunidade para recordar esse legado e, sobretudo, a urgência da comunicação hoje? Sem dúvida alguma. Este mês de novembro, para a família paulista, foi muito forte, porque estamos também a encerrar o ano bíblico, que iniciou no ano passado, também em novembro do ano passado. Estamos também a celebrar ou preparar a celebração do 11º capítulo geral da congregação e celebramos no último 26 os 50 anos de morte do Padre Alberione. Tudo isso para pensar, não é? E celebrar a comunicação. E sobretudo acredito para ver de que forma hoje é possível e é necessário responder às inspirações do Padre Tiago Alberione. Que projetos, que renovação também a inspiração do fundador foi tendo para responder hoje a esses imperativos da comunicação? Há um imperativo da nossa família religiosa que é a fidelidade criativa. Se o Padre Alberione fez tanto com tão poucos meios daquela época, não é? E nós hoje, o que devemos fazer, o que estamos a fazer? Este é o grande questionamento, a fidelidade criativa. Bebermos da fonte deixada pelo Alberione, mas a partir daí inaugurarmos novos meios, novas plataformas de evangelização e de comunicação. Mas, a responder esta pergunta, por exemplo, uma adaptação do carisma é a educação, também cuidar de cursos de comunicação, formar líderes, agentes de pastoral, pensar a comunicação na igreja. Esta é uma atualização também do carisma, para além daqueles que nós temos, que é livrarias, programas de rádios, etc. Que urgência a pandemia, os confinamentos, a necessidade de nos ligarmos através dos meios de comunicação social, que urgência veio colocar a esse imperativo? Muitas, na verdade, e desafiadoras, porque nós estamos tão acostumados com o mesmo, não é? Tão acostumados com o mesmo, e quando vem a necessidade de transformação radical, parece que nos assusta, mas a adaptação com os meios digitais é uma necessidade da igreja. Nós vimos as paróquias, os padres, as dioceses se movimentarem de uma forma extraordinária dentro de suas limitações e de uma forma ou de outra, a Paulus Editora, a Sociedade de São Paulo, deveria e deve estar à frente de tudo isso, porque se uns trabalham a comunicação como meio, o ser comunicação para nós é ser, não é? Quer dizer, o que é de mais próprio da Paulus, o que é de mais próprio dos paulistas. E tornou-se também evidente que os meios de comunicação social são um lugar, são um ambiente onde é possível realizar o que é ser igreja hoje, realizar um encontro, realizar a proposta, o anúncio. Sem dúvida alguma, a comunicação é como uma sala de estar. É uma sala de estar, porque ela nos aproxima. E a comunicação só é verdadeira quando ela transforma. E o evangelho é isso, é transformar. Portanto, comunicar o evangelho é justamente ajudar as pessoas a encontrarem um rumo na vida, encontrarem Jesus, não só de uma forma direta, a nível de evangelização, mas falar de tudo, por todos os meios. Aqui em Portugal, que projetos a Sociedade de São Paulo, nomeadamente as edições paulistas, estão a assumir, estão a tentar também, na tal fidelidade criativa que falou há pouco? Se olharmos agora sobretudo para a parte criativa, o que é que podemos esperar? Na verdade, nós temos cá em Portugal a rede de livrarias Paulus, não é? Trabalhamos também com o nosso site, mas temos em vista novos desafios a nível digital, porque aí há uma moda dos podcasts, estúdios e tudo isso, e estamos a nos preparar para fazer este avanço digital, porque aqui eu falo e até confesso, porque as comunidades religiosas vêm sofrendo envelhecimento, né?
E também não foi diferente dos paulistas, de outras congregações. E agora estamos com novos membros e, portanto, um novo empenho vocacional, uma nova atividade pode surgir em breve, se Deus quiser. É preciso ir além do livro. Mesmo que o livro continue a ser, sem dúvida nenhuma, um ótimo instrumento de comunicação, mas é preciso ir além do livro. Sem dúvida alguma. O livro permanece, mas aí devemos ir para as outras plataformas. E não só a questão do e-book, não só a questão da presença nas plataformas de streaming, não só isso, mas como atividade apostólica, como trabalho pastoral mesmo da Sociedade de São Paulo, redes sociais, etc. Em Portugal, os seguidores de Tiago Alberioni são a família paulista, não é? A editora Paulus, também Paulinas e ainda uma congregação de irmãs, não é? Sim, sim. Aqui em Portugal nós temos congregações 3, como já foi dito, paulistas, paulinas e as pias discípulas que trabalham com apostolado litúrgico, não é? E depois temos as anunciatinas, que são leigas consagradas que vivem o nosso carisma. Em outros países tem as outras congregações e os outros institutos. Infelizmente, aqui só somos 4 dos 10 ramos da família paulista. Num trabalho conjunto entre essas quatro congregações ou famílias? Sem dúvida alguma. Buscamos interagir, embora o nosso carisma seja comunicação, cada congregação tem um aspecto a trabalhar, não é? A liturgia, no caso das pias discípulas. Nós, paulinas e paulinos, trabalhamos no mesmo espaço, porque comungamos, nascemos desse mesmo espírito que é a comunicação social. Por isso que, a nível de trabalho próximo, paulinos e paulinas estão aqui. As duas editoras. Justamente. Padre Tiago Melo, agradeço-lhe ter partilhado connosco esses desafios e também a memória do fundador, Padre Tiago Alberioni. E felicidades para o trabalho na comunicação. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, acompanhe também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.